E aí, pessoal, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos entrando já no terceiro mês de quarentena. Já passaram-se mais de 2 meses. Tem sido difícil para algumas pessoas, muitas notícias tristes. E pensando no que falar, né, é um pouco inevitável a gente falar sobre o contexto atual, sobre as coisas que nós vemos acontecendo no Brasil e no mundo, e pensar como o Evangelho conversa conosco em relação a essas situações. Pensando no que eu falaria essa semana para vocês, eu pensei muito sobre o tempo em que a gente está vivendo. A gente fala que, eu acho que, e a grande maioria pode falar que nós estamos vivendo um tempo incomum. Eu vi algumas pessoas falando que é um tempo até sombrio e momentos incomuns na história, e nós vimos acontecendo em diversos momentos da história da humanidade, sempre pediram por medidas extraordinárias. E o grande X da questão é que, se nós olharmos para o nosso tempo, onde nós vemos muitas pessoas desesperadas, preocupadas como será o amanhã, preocupadas até com o hoje, nós vemos um mundo dividido, nós vemos um mundo tomado pelo medo da morte. Mas se nós formos pensar realmente, essas questões elas já estavam presentes entre nós muito antes da pandemia chegar. Muito antes da chegada do vírus, do início da quarentena, que foi prorrogada mais uma vez, pelo menos no estado de São Paulo, do movimento para ficarmos em casa, essa divisão, essa dicotomia que separa o mundo já existia. Nós vemos nas histórias de gibis, nos filmes, o embate entre a luz e as trevas, a verdade e a mentira, a vida e a morte. E esses contrastes fazem parte da nossa realidade. Elas são palavras e sentimentos e situações que são conhecidas por todo mundo. Seja cristão, muçulmano, budista, todo mundo conhece essas situações. Mas algumas palavras elas têm aparecido mais e com uma maior frequência de uns tempos para cá. Sejam nos noticiários, em relatos pessoais, em histórias, até mesmo estudos científicos. São palavras como ansiedade, depressão, solidão, que expressam sentimentos, conflitos e lutas internas e externas, muitas vezes. Mas isso tudo também estava antes do corona. A verdade é que a morte e essas situações, elas estão entre nós desde a queda do homem. E pensando nisso, eu pensava numa série que eu não sei se muitos de vocês assistiram. Eu assisti, a minha esposa leu até os livros, que é Game of Thrones. É uma série que está disponível no streaming da HBO, não está na Netflix, tá? O pessoal faz até piada com isso, vocês podem procurar. E desde o começo, no primeiro episódio, existe uma ameaça que ela é anunciada, que são os White Walkers, né? Os caminhantes brancos. E eles estavam a caminho e ao longo da série inteira existe esse medo do quem são eles, qual o propósito deles, por que eles querem acabar com a humanidade. E o resultado, se os homens não se juntassem para lutar contra eles, seria o fim da humanidade como ela era conhecida. E enquanto o pessoal buscava um modo de sobreviver a essa ameaça, eu pensei que isso parece muito com o que a gente está vivendo hoje. E pensando nessa realidade que sempre nos cercou e continua nos cercando, e até que Jesus venha, vai nos cercar, eu pensava no nosso propósito como cristãos, que eu falei da última vez, que sendo revelar o Cristo, nós como o povo de fé e que tem a fé em Jesus, nós já temos a resposta de como sobreviver e como nós podemos nos desenvolver em relação a essa questão. Nós sabemos que no Novo Testamento, por exemplo, Paulo fala sobre a procura da vida, que é a verdadeira vida, na sua carta a Timóteo. E para nós, se acreditamos na luz e na verdade, existe uma oportunidade extraordinária de apresentar a verdadeira vida que foi dada a nós, para aqueles que estão procurando essa vida. Eu, particularmente, amo o Brasil. Eu amo a nossa cultura, eu tive a oportunidade de viajar para outros lugares, para outros países, até para outros estados, e o Brasil é um lugar único. O Brasil é um país que era conhecido como um lugar receptivo, um lugar de pessoas amáveis, um lugar caloroso, um lugar de festa, de alegria e de amor. Só que de uns tempos para cá, nós passamos de um povo receptivo, caloroso e amoroso
para um povo dividido, para uma outra perspectiva onde o mundo nos enxerga como uma ameaça, como pessoas que não respeitam e não têm senso de coletividade. Nós passamos de uma unidade para um povo separado. Em um mundo extremamente politizado e polarizado como nós vivemos hoje, esse mundo de divisão, dor e desespero, nós somos aqueles, como cristãos, que temos a grande resposta, a grande chave para essa esperança. Só que nós também temos uma grande tendência de perdermos essa esperança constantemente. Mas a verdade é que, muito além do que nos divide, muito além das coisas que nos separam, do que a dor que ela vem de encontro a nossa esperança ela não deveria ser comprometida. Porque o que nos une, e se isso não é para você, deveria ser, então eu te convido a repensar, isso, o que nos une, deveria ser muito maior do que o que nos separa. Nós somos aqueles que devem ter uma esperança dentro de nós que ultrapassa qualquer barreira de sentimentos, pensamentos, filosofias, ciências, porque esse pensamento, essa esperança é aquilo que deve nos conduzir diretamente a Deus. E pensando na nossa realidade como aqueles que conhecem a Jesus, nós somos aqueles que hoje podem mudar o mundo. Dentro das nossas casas, isso é o mais incrível. As pessoas lá fora, e quando eu falo lá fora, não é fora da nossa casa, mas é fora da igreja, e quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo, e não necessariamente um templo, porque as igrejas não estão fechadas, elas estão abertas dentro de cada lar, como nós escutamos alguns pastores falando. As pessoas lá fora, elas estão sendo cada vez massacradas e esmagadas pelas verdades, ou pelas mentiras que são apresentadas como verdades. As pessoas veem stories no Instagram, posts no Facebook que mostram verdades, e quando eu falo verdades entre aspas, porque na verdade são mentiras, porque não transmitem a realidade. São histórias vazias, sem um propósito. E cada vez mais essas histórias têm dado às pessoas um sentido de perdição. As pessoas se sentem perdidas, com falta de orientação. E isso mostra cada vez uma necessidade maior de Jesus. A verdade é que Deus é o único que tem a vida e o poder para a transformação que cada um precisa. Mas elas só vão conseguir enxergar o poder e a necessidade dessa transformação se isso ocorrer primeiro em nós. Nós devemos ser aqueles que apontam a esperança do mundo, a redenção, a transformação, as testemunhas vivas do poder de Deus. Mas como nós faremos isso se nós não apresentarmos nenhuma redenção? Se em nossa vida não tiver mudança nenhuma? Se nada em nós for transformado? Qual é a necessidade que as pessoas lá fora vão enxergar dentro de nós e através dessa necessidade, dessa mudança, elas vão encontrar a Cristo se nada em nós mudou? As pessoas lá fora, elas não precisam enxergar a nós como aqueles que têm uma devoção e uma sede de obter o poder, de sermos os maiores, como é o que nós vemos acontecendo com muitos líderes religiosos, com muitas instituições que pegam os itens, pegam a fé alheia e vendem, e tentam alugar, e anunciam feijão santo e a máscara do coronavírus ungido. Isso não serve para nada. As pessoas não veem diferença e não veem a transformação de Deus nisso. Existe um caminho a ser seguido, existe um trajeto, e é uma verdade a ser seguida. E nós só podemos passar e mostrar esse caminho se nós permitirmos que as nossas almas sejam reconstruídas, se nós nos comprometermos a fazermos isso juntos. Porque quando os White Walkers vierem, e eles estão entre nós o tempo todo, o que nós faremos se quisermos viver e se aqueles que nós amamos, nós quisermos que eles vivam também? E eu vou dar um spoiler para você. Se você não quiser saber, você pula um pouquinho, se você ainda está assistindo essa série. Mas nós devemos fazer o que o pessoal na série fez. Eles colocaram as diferenças de lado e se juntaram para lutar pela vida. Pela verdadeira vida. E dentro da igreja nós poderíamos ser rotulados pela nossa visão política, pela nossa identidade cultural, social, até pela nossa classe econômica. Mas não seria incrível se nós pudéssemos virar essas mesas e vivermos uma vida e um cristianismo sacrificial, seja por amor a Deus e aos outros,
E não um triunfalismo pela busca de poder, de status, como a gente continua vendo isso acontecendo muitos anos depois. Na última devocional que eu gravei, eu disse a respeito da nossa essência, que nós só seríamos essenciais se fôssemos aqueles que revelam a Cristo, porque se não for essa essência dentro de nós, nós não temos um motivo que seja só para existir. Se o propósito da igreja não for revelar a Jesus, nós não vamos ter propósito nenhum. E pensando em como faremos isso, eu gosto da passagem que o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, ele diz, e ele coloca uma situação de quem nós somos. E eu vou ler para vocês, Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Esse texto, ele fala sobre os polos que nós falamos no começo. E se eu trouxesse para o dia de hoje, seria como se ele escrevesse assim: não tem esquerda nem direita, mínimo nem petralha, homem nem mulher, socialista nem capitalista, empresário ou empregado, rico nem pobre. Nós somos um em Cristo. Mas nós estamos prontos para isso? Nós estamos prontos para sermos um em Cristo Jesus? Porque eu acredito que se nós vivermos assim, buscando encontrar aquilo que nos une, não existe nada que pode parar a gente. E eu acredito nisso. Eu acredito nas possibilidades e oportunidades que Deus tem nos dado a cada dia de sermos a humanidade que lembra e que mostra uma velha, entre aspas, esperança, porque eu falo velha porque ela já foi apresentada quando Jesus morre na cruz por nós, mas que ela é renovada a cada manhã. Nós somos aqueles que devemos cuidar dos corações quebrados. Nós somos aqueles que devemos anunciar a liberdade àqueles que estão presos, sejam dentro de casa, sejam nas cadeias ou sejam dentro das próprias mentes. Nós somos aqueles que deveríamos anunciar as boas novas e ultimamente nós temos feito o contrário disso. E o que eu queria deixar para vocês, e esse é o meu desejo, é que os nossos corações estejam abertos para a mudança que Deus quer realizar em cada um de nós e em nós como o coletivo. Porque a nossa esperança, e que a nossa esperança esteja em Cristo Jesus, e que ela seja renovada, e que através dessa renovação a esperança seja revelada e anunciada em todos os lugares, em todos os cantos, em toda a casa. Porque se todos conseguirem enxergar a nós como um, eles conseguirão enxergar a Cristo Jesus. Vocês têm esperança nisso? E vocês estão prontos para isso? Que Deus abençoe vocês.